Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que vocês estejam bem nesta manhã. Nós vamos ter mais uma longa manhã, de estudos. Espero que estejam acostumados já aí nesses dias. Eu vou começar antes. Nós vamos falar sobre o milênio hoje, que é a questão do Apocalipse 20. Mas para que a gente possa entender realmente o que está revelado no capítulo 20, nós precisamos antes fazer um panorama do livro inteiro do Apocalipse, tá? Então eu quero que você abra aí no primeiro capítulo. Nós vamos passar, não vamos ler, nós vamos apenas observar e fazer aqui então as indicações, os apontamentos do que está acontecendo em cada uma das partes do livro. Então, uma premissa você precisa ter já na sua mente. Qual é? Que o Apocalipse tem 7 divisões. 7 divisões. Isso parece bem óbvio, por causa que você vê tantas vezes o número 7 aparecendo, algumas vezes muito claramente, muito explicitamente, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, alguns momentos está muito evidente. Outros, um pouco mais de forma subjetiva, aparece, mas é um padrão literário do livro. E nós entendemos sim que há 7 divisões. O que são essas 7 divisões, essas 7 seções que compõem o Apocalipse? Então, elas são unidades literárias autônomas. O que nós queremos dizer com isso? Unidades literárias autônomas, que elas contam a história inteira, cada uma delas. Então, ele não vai contar a história do capítulo 1 até o 22, como a gente normalmente conta. A gente vai contar uma história, começa introdução, desenvolvimento, conclusão. Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar e contar a história até o final. Aí ele vai recomeçar e contar a história até o final. E vai recomeçar e contar a história até o final. Mas não vai fazer isso de forma monótona e repetitiva. Ele não vai simplesmente recontar a história da mesma maneira, senão não precisaria, Contou uma vez, está contado. Era só gravar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colocar a próxima história. Não. A cada vez que ele recomeça a contar a história, ele o faz de uma maneira nova, interessante, e ele não retoma do mesmo ponto, ele não recomeça sempre a história do mesmo ponto. Então, digamos assim, só para, grosso modo, falar. Se ele contou a história inteira, da primeira até a segunda vinda de Jesus, que basicamente essa é a história inteira que ele conta e reconta 7 vezes. Da primeira até a segunda vinda de Cristo. Tudo que acontece nesses 2 grandes momentos e também no intervalo, ao longo desses 2 grandes momentos. Mas aí, na segunda vez que ele vai contar, não é que ele vai começar de novo lá, exatamente de onde ele começou na primeira vez. Ele pode começar na metade. Ou pode começar de 70% já da história. E às vezes, como nós vimos inclusive ontem, quando ele vai iniciar a 4ª sessão, que é o capítulo 12, ele recua e começa a contar a história muito antes, desde o Gênesis. Então, a primeira divisão está aqui nos capítulos 1 a 3. O que trata, O que é tratado aqui nesses capítulos 1 a 3? Primeiro, a introdução do livro, capítulo 1, como que a visão aconteceu, onde que aconteceu, em que situação, em que circunstâncias João recebeu essa visão. Estava em Patmos, como um prisioneiro, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus, e ali ele recebeu uma visita de Jesus no dia do Senhor, e uma visão espetacular a respeito de coisas que precisavam acontecer desde aquele momento em diante, com o seu povo. Este livro, essa revelação, foi direcionada originalmente para aquelas 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor, começando com Éfeso, a principal cidade, e as demais cidades satélites, que circundavam, faziam uma espécie de meia-lua com relação a Éfeso. Para essas igrejas, os primeiros leitores, João, então, encaminhou o livro.
Portanto, nós insistimos aqui, né, tudo que o Apocalipse revela precisa fazer sentido primeiro para aqueles leitores. Senão não faria sentido Jesus mandar para eles. Não foi João quem decidiu encaminhar o Apocalipse para os crentes lá daquelas igrejas lá naquele período. Foi Jesus. Ele disse: o que você vê, ou seja, aquilo que eu vou mostrar para você em termos de revelação, você vai registrar num livro, você vai escrever e você vai mandar esse livro para as 7 igrejas lá na Ásia Menor, né? Começando com Éfeso. Então, uma pequena carta foi endereçada a cada uma das igrejas. Cada uma dessas cartas mostrava os problemas, as virtudes, quando havia, né? Algumas só tinham problemas, poucas só tinham virtudes, e algumas, a maioria tinha as duas coisas, né? Mais problemas do que virtudes em geral. O Senhor, então, mostra para essas igrejas qual é seu plano, seu propósito para essas igrejas e chama todas elas ao arrependimento. Já nessa primeira sessão aqui, dos capítulos 1 a 3, nós temos a história inteira contada, mas não é de uma maneira completa, né? A gente só vê pinceladas, como se ele estivesse, vamos dizer assim, montando um grande quebra-cabeças. E esse quebra-cabeças vai ter aquele desenho inteiro do plano de Deus, da primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas na primeira vez que você pega um punhado de peças do quebra-cabeças, né? E aí você olha para aquele grande quadro e começa a ver onde é que eu vou colocar essas peças. Você coloca uma peça aqui no começo, essa aqui eu acho que se encaixa aqui no meio, essa outra peça aqui eu acho que vai aqui embaixo, a outra vai ali, a outra vai lá, e aí você olha assim, não dá para ver nada ainda muito bem, né? Mas você já colocou peças nessa primeira rodada, digamos, você já iniciou a contar a história. É só isso que nós temos aqui nos capítulos 1 a 3. Digamos que nesse grande quebra-cabeças que ele está montando, e a última peça só vai ser colocada no capítulo 22, quando ele colocar a última pecinha para encaixar tudo, ok? Mas já dessa primeira vez nós podemos ver, tem um desenho aqui, né? Tem um desenho surgindo, tem alguma coisa aparecendo dessa história. Então, a partir dos capítulos 4 a 7, né, nós temos a segunda sessão, ou a segunda divisão do livro do Apocalipse, e é onde começa, tecnicamente falando, a visão celestial. João, então, é levado aos céus, e lá ele tem uma visão dos céus. Eu insisto, né, repeti várias vezes, não é uma visão literal dos céus. Não existe isso de visão literal dos céus, porque nós nem poderíamos entender se nos fosse descrita uma visão literal dos céus. Então é uma visão simbólica dos céus, é uma visão espiritual dos céus, é uma visão teológica dos céus, que destaca em primeiro lugar aqui no capítulo 4, o trono, o gigantesco trono de Deus. E o trono de Deus tem 7 círculos, começando com o primeiro, que é o jaspe, depois vem o sardônio, depois vem a esmeralda, depois vem os 24 anciãos, depois vem os 4 seres viventes, e depois vem mais 2 grandes círculos de anjos incontáveis e criaturas incontáveis. Então, a ideia são 7 voltas, né, ao redor. É um trono totalmente circular que abarca o céu inteiro. E é esse trono que está ocupado que determina. O trono não está vazio, né? O trono está ocupado. A ideia é o seguinte: não tem vacância de poder nos céus. Na terra tem. Vez ou outra, né, no caso dos cristãos lá das 7 igrejas, né, da Ásia Menor, eles estavam agora debaixo de um imperador romano, tinha um trono, né, que era muito severo, que era muito perseguidor. Mas eles sabiam que, pouco tempo depois, esse homem morre. Aliás, a profissão mais perigosa, mais arriscada do primeiro século era ser imperador romano. Alguém falou, mas não era o que todo mundo queria? Claro, todo mundo queria ser imperador romano, óbvio, era o homem mais poderoso do mundo. Mas era a profissão
com mais alto grau de periculosidade, porque mais cedo ou mais tarde alguém o matava. Ou era um parente, ou era um filho, ou era um irmão, ou era a esposa, alguém passava a faca no cara. Mais cedo ou mais tarde, né, o imperador romano era morto. Alguns reinaram 1 mês, outros reinaram 1 ano, teve gente que reinou 3 anos. Domiciano já estava um bom tempo, estava reinando aí uma quantidade razoável, mais de 10 anos, mas era raro isso, era raro. Era um cargo que ficava vago bem rapidamente. Por mais poderoso, né, que sejam os tronos humanos, eles ficam vagos. O trono celestial jamais fica vago. Né? Lá em Isaías 6, é interessante a visão de Isaías 6, porque Isaías também viu o trono. É uma visão profética do trono. Mas como é que ele começa a descrição, Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, o trono da terra estava vago. Um rei tinha morrido. Um bom rei. Uzias foi um bom rei. O fim foi trágico, sabemos. Mas a trajetória dele foi boa. Um rei que reinou muito tempo, fez muitas reformas, fez muitas coisas boas para Judá, Jerusalém. Mas, no final, quando se esperava, né, o grande finale, quando se esperava que esse rei tão bom e importante terminasse a sua trajetória de uma forma nobre, o que acontece? Ele mete os pés pelas mãos e morre leproso. E o trono está vago. E aí vem toda aquela preocupação para o povo, e agora? Quem vai nos liderar? E agora? Quem vai levar adiante, né, a obra? Aí Isaías diz, aquele cujo trono nunca fica vago. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono celestial nunca, né, fica vago. Ao contrário, e aí é uma coisa interessante, porque, né, Apocalipse vai mostrar então, no capítulo 5, após descrever o trono de Deus ocupado, o capítulo 5 acrescenta mais um trono. Não só não fica vago, como ainda ele aumenta, ele cresce, porque então Jesus, o Cordeiro, sobe aos céus, vitorioso da morte, ressuscitado, e se assenta à direita de Deus, e recebe do Pai a mesma autoridade do Pai. O Pai passa ao Filho, o Pai delega ao Filho o reino, diz, agora você vai reinar, convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, é o Salmo 110, que começa a se cumprir na ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus. Então, agora você tem um trono adicional. O Filho também está reinando. De fato, desde o momento em que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e houve uma espécie de transferência de poder, né? O Pai, que estava com o livro na mão direita, passou ao Filho, na verdade o Filho conquistou esse livro, né? Não foi uma coisa simplesmente de, eu te dou. Não, o Filho teve que conquistar o direito. Ele conquistou o direito de tomar o livro da mão direita do Pai, o livro todo selado com 7 selos, que representa todo o propósito de Deus. O livro é a história inteira, é o que tem que acontecer desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Esse livro, ele conta essa história inteira, uma história fechada, uma história lacrada, ou seja, se Jesus não conquistasse dignidade para abrir o livro, isso não aconteceria. Não haveriam os eventos, né, que vão desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Tudo isso ficaria abortado, interrompido. Mas ele conquistou o direito, ele subiu aos céus, e então o Pai permite que ele tome o livro da sua mão direita. Quando o Cordeiro pega o livro, ele é então coroado, reconhecido nos céus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tecnicamente, meus irmãos, é aí que começa o reino de Cristo. É nesse exato momento que começa o reino de Cristo, quando ele reina sozinho. Nesse momento o Pai diz, agora é você que vai reinar.
Eu só vou assistir. Eu só vou assistir você reinar. E Jesus, então, o Filho, diz: ok, pode me passar essa incumbência, e eu vou reinar até concluir a minha missão. Quando eu concluir a missão que o Senhor me deu para fazer, eu devolvo. Eu devolvo o reino ao Senhor. E então o Senhor, e eu, e o Espírito Santo, nós três, como sempre fizemos, vamos reinar pelos séculos dos séculos. Se você quer entender essa questão, né, deste reino, você precisa dar uma olhadinha numa outra passagem antes disso, né? Mantenha aberto aí o capítulo 5, né? A gente já vai voltar, mas abra lá em 1 Coríntios 15. A partir do verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo, por que Ele é as primícias, né? Porque Ele é o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Poderia ser a mesma coisa aqui, né? Sendo Ele o primogênito dos mortos. Nós seremos os irmãos mais novos, que vamos ressuscitar depois. Nós seremos a colheita. Digamos, Jesus, primícia, porque é a figura de campo, né, de colheita. Primeiro tira um pouquinho, né, para ver se está bom o produto, a planta, né, a produção, e depois você vai lá e faz a colheita completa. Então, Jesus é as primícias na sua ressurreição, e a igreja do Senhor será a colheita. Então ele diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí está as primícias, aí está o primogênito. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Quando todos ressuscitarem, é claro. Cada um, porém, por sua própria ordem. Então, observe aí que Paulo estabelece a chamada ordem da ressurreição. 2 etapas. Primeira etapa, ele diz aí: Cristo, as primícias. Ok. Então, a ressurreição no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia. Depois, a segunda parte: os que são de Cristo, na sua vinda. Quando vai ser isso? Jesus falou: eu o ressuscitarei no último dia. Então, a primícia é no primeiro dia, a colheita é no último dia. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, olha aqui, Paulo está falando já da parte final do reino, quando Jesus devolve o reino ao Deus e Pai. Quando que ele vai devolver o reino ao Deus e Pai? Quando acabou a tarefa. Quando acabou a missão que o Pai deu a ele para fazer enquanto reinar. Qual é a tarefa? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, quando ele tiver destruído todos os inimigos. Porque, e aí ele cita o Salmo 110, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Sim, porque desde o começo foi dito que ele vinha para ferir com o seu pé a cabeça da serpente. Então, ele vem para pisar, ferir os seus inimigos. E tem também aqui uma lista, né? Uma ordem de cabeças a serem pisadas. E nós podíamos pensar, imaginar, que a do diabo fosse a última, quando na verdade é a primeira. Quando na verdade a cabeça do diabo não é a última dos inimigos a serem pisadas. A do diabo é a primeira. Ele pisa já a cabeça do grande inimigo, do chefe de todos, na cruz. Quando ele morre, quando ele ressuscita, é nesse momento, tecnicamente, que essa cabeça já foi pisada. Então, qual é a última, se não é o diabo? Ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o último inimigo. Ok? Quando?
Quando a morte será destruída? Quando o último inimigo será destruído? É o que ele vinha falando aqui em cima. Na colheita. Quando o povo de Deus ressuscitar no último dia, a morte foi destruída, porque ninguém mais morre depois disso. Quando o povo de Deus for ressuscitado no último dia da semana escatológica, acabou o quê? O último inimigo. Se não há mais inimigo, não há mais reino. Porque esse reino aqui é específico para esmagar os inimigos. Tendo terminado a tarefa de esmagar os inimigos, o que restaria a Jesus a fazer? Mais nada. Então ele devolve o reino ao Pai. Não é isso que ele acabou de dizer? Quando a igreja ressuscitar, quando o povo de Deus ressuscitar, né? Nessa ordem aqui, do verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Primeira ordem, Cristo as primícias. Segunda ordem, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, vai acontecer o quê? A ressurreição do povo de Deus. Nesse exato momento, o último inimigo acabou de ser pisado, a morte. Então é o fim. Que reino é esse que o povo espera para depois da volta de Jesus? Onde que se encaixa isso? Onde que se encaixa um reino terreno em Israel, aqui nesse mundo, depois da segunda vinda de Jesus? Porque é assim que as pessoas creem, é assim que todo mundo acredita por aí. Eles acreditam assim: Jesus vem, e aí depende, tem dois esquemas, né? O esquema longo e o esquema curto. Qual é o esquema curto? Que até se fosse para escolher um, teria que ser esse, enfim, mas esquema curto. Jesus vem, destrói o anticristo, ressuscita a igreja e inaugura o milênio, que é assim que eles acreditam. E inaugura o milênio. E aí, 1000 anos reinando em Jerusalém, aqui nesse mundo, termina o milênio, né? Solta o diabo, porque ele foi preso um pouquinho antes desse milênio, solta o diabo, destrói o diabo, juízo final, estado eterno. Esse é o esquema curto. O esquema longo é aquela história de uma volta e meia, 2.5, 3.4. Jesus, primeiro ele vem só até as nuvens e para lá, né? Interrompe a descida até na terra. Ele vem, estaciona lá em cima das nuvens, fica escondidinho lá atrás das nuvens. Aí ele arrebata da terra só os crentes bem fervorosos. Presbiteriano esquece, vai ficar tudo. Ele arrebata só, isso que eles falam, ele arrebata só os fervorosos, só os crentes, né, animados. Os sorveterianos, gelaterianos não sobe. Aí sobe então a galera do fogo. Sobe e vai ficar 7 anos lá em cima. Ou seja, Jesus vem até as nuvens, leva essa galera lá para cima, e aí todo mundo juntinho volta para o céu. E vai fazer lá 7 anos de festa, que são as bodas do Cordeiro. Vai ser literal, mas lá no céu. Na terra, aí aparece o anticristo, né? O anticristo aparece, e aí vão ser 7 anos na terra. Metade, 3 anos e meio, o anticristo vai ser muito bonzinho, ajudar todo mundo, né? E o pessoal vai dizer: como são bons, né? Como é bom esse anticristo, quer dizer, esse Cristo. E vão, né, gostar muito dele. Mas aí, na segunda metade, ele diz: mas agora eu vou começar a bater. E aí, na segunda metade, nos 3.5 anos finais, ele começa a perseguir. Perseguir quem? Os cristãos nominais que ficaram no mundo, porque não eram cristãos fervorosos, e não foram, né? Ficaram por serem frios, e os judeus. Os judeus. Ele começa a perseguir esses dois grupos. E aí, 3 anos e meio de pancada neles.
Nesse tempo de 3 anos e meio, o pessoal que ficou nesse mundo, por exemplo, cristãos e judeus, eles vão ter que achar um jeito de ser salvos. Vão ter uma chance de ser salvos. Mas como? Bom, não vai ser muito simples, né? Porque assim, o Espírito Santo já foi embora. Eles dizem que quando a igreja subir, a igreja fervorosa subir, o Espírito Santo vai embora. Eu fico sempre pensando assim, gente, se já é difícil ser crente nesse mundo com o Espírito Santo, você já pensou sem? Nós temos o Espírito Santo, e não é fácil ser fervoroso, né? Com o Espírito Santo. Naquele período lá, que eles acreditam que vai ter na Terra de 7 anos, não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, tchau, acabou, vou embora, cansei. E ele vai para o céu e fica lá com a igreja lá no céu. Ficam os judeus e os crentes nominais na terra, tendo que serem fiéis a Deus, até a morte. Eles têm que ser fiéis até a morte. O cara não foi fiel quando tinha o Espírito Santo, agora ele vai ter que ser fiel sem o Espírito Santo. Vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Vai funcionar, pode ter certeza que vai funcionar. São umas loucuras que o pessoal cria. Eu acho, a empolgação da ficção, ela, sei lá, mas é tão sem sentido. E aí vão ser salvos os mártires, só. Quem são os mártires? Justamente judeus e cristãos nominais, né, que ficaram aqui. Na primeira leva, eles perderam o trem, perderam o bonde, perderam o ônibus e ficaram. Eles vão ter que ser salvos pelo martírio, vão ter que morrer por Cristo, fiéis. Os caras nem conseguiram ser crentes antes, com o Espírito Santo, agora vão ter que ser mártires sem o Espírito Santo. É um pouco difícil isso acontecer, mas ok, confia. Depois dos 7 anos, aí Jesus vem, ressuscita mais uma vez, tem uma nova ressurreição, porque antes dos 7 anos houve a ressurreição da igreja também, que subiu e foi lá para o céu. Aí agora tem uma nova ressurreição só dos mártires fiéis, que durante os 7 anos de tribulação aguentaram as pancadas e morreram fiéis, eles ressuscitam também. Só que perderam a festa, né? Não, a festa já acabou. Aí eles vão para o milênio e vão lá, todo mundo muda, pega, né, as trouxas e vai morar lá em Jerusalém. E vamos ficar todos lá por mais 1000 anos aqui neste mundo. E então Jesus vai reinar mais 1000 anos aqui neste mundo, literalmente. E só depois do final desses 1000 anos vai haver o novo céu e a nova terra. Mas a minha pergunta, além desses probleminhas, né, lógicos aí, onde que se encaixa esse outro reino de Cristo? Se o único reino que é mencionado aqui por Paulo em 1 Coríntios 15 é aquele que começa com a ressurreição de Jesus e que termina com a ressurreição da igreja. Porque aqui está muito claro, está marcado o início e o fim do reino de Cristo. Ele começa com a ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscita e sobe aos céus, e recebe do Pai a autoridade, e ele mesmo diz, agora eu tenho toda a autoridade, né, nos céus e na terra. Nesse momento, ele diz, todo joelho tem que se dobrar diante de mim, nos céus, na terra e debaixo da terra. Está se cumprindo o Salmo 110 que diz, ele está reinando, convém que ele reine, até esmagar o último inimigo. O último inimigo é a morte. A morte é esmagada na ressurreição da igreja, quando ele vem. Pode ser bem claro isso, na vinda do Senhor. Quando o Senhor volta, tragada foi a morte pela vitória. Quando o Senhor volta, a igreja ressuscita. Aí o pessoal acredita que aí começa o reino. Paulo diz, aí termina. Então, quando o pessoal acredita aí que vai começar o reino, a Bíblia diz que termina. Na verdade, o reino termina aí. É o momento de Jesus devolver o reino ao Deus e Pai. Ah, pastor, mas Jesus não tinha que reinar no trono de Davi, lá em Jerusalém, literalmente, não precisa ser literal isso, para cumprir as promessas de Deus do Antigo Testamento?
Vejamos o que o apóstolo Pedro fala em Atos 2. Vamos lá. Atos, capítulo 2. Sermão de Pedro, primeiro sermão de Pedro da era neotestamentária, né? Aqui, Atos 2 é o dia do Pentecostes, né? O que é o dia do Pentecostes? É o dia em que Deus mandou o Espírito Santo. Graças a Deus não vai tirar nunca. Graças a Deus, Deus nunca vai tirar o Espírito Santo do seu povo, porque Deus não é cruel. Deus sabe que nós, com o Espírito Santo, já temos maior dificuldade, imagina sem. Então, esse Espírito que Deus mandou para habitar o seu povo, não vai nos deixar na mão nunca. Ele sempre estará conosco até o último dia. Esse Espírito Santo veio para capacitar, não foi isso que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Exatamente isso se cumpre em Atos 2, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre o seu povo e levanta as testemunhas. É aí o começo da missão testemunhal da igreja. Ou, como Apocalipse 11 mostra, a tarefa das duas testemunhas. Ela começa aí, de testemunhar de Cristo em toda a terra de forma vitoriosa. Naquele dia, então, as nações se abriram para o Evangelho. Como é que você sabe disso? Por causa do dom de línguas. Aqueles apóstolos e discípulos, 120 pessoas, que são as testemunhas primárias, né? As testemunhas originais, depois entram as demais, mas essas são as primeiras testemunhas, receberam o dom de falar em línguas. E o que era o dom de falar em línguas? Era repetir sílabas desconexas? Juntar sílabas sem sentido? Não. Era a capacidade de falar um idioma estrangeiro, um idioma falado em alguma nação da terra. Para não restar dúvida, ele cita até as nações cujas línguas, né, foram faladas lá naquele dia. Olha aí, elas aparecem a partir do verso 9 do capítulo 2. Somos partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, enfim, nações do mundo que têm línguas próprias. Essas línguas foram faladas pelos apóstolos e discípulos de Cristo no dia de Pentecostes. O que isso significava? O que significava? A facilidade de comunicar o Evangelho. O Evangelho não é mais patrimônio do povo hebreu, não é mais patrimônio de quem fala só aramaico, ou grego que seja. O Evangelho agora é patrimônio de todos os povos, de todas as línguas. Por isso que Apocalipse fala tantas vezes, né? De todas as tribos, raças, línguas e nações. O Senhor é o Salvador de todos esses grupos, todos têm acesso, o Evangelho é para todos. Nações, portanto. Mas a galera que estava lá naquele dia não compreendeu nada disso e começou a dizer, esses caras estão bêbados aí, né? Falando que nós não conseguimos entender. Aí Pedro se levanta e diz o seguinte, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi. Quem está falando? Davi. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, diz Pedro, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro quer dizer com isso? Essas palavras não eram para ele. Não eram para ele. Eram para quem então? 30. Sendo, pois, profeta, ou seja, Davi também era profeta, e sabendo que Deus, presta atenção nisso aqui, ó, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Aqui está a grande promessa. É sobre isso que o texto está falando. Todo mundo aí acredita que o momento em que o Senhor vai cumprir a promessa de que o descendente de Davi vai se assentar no trono dele, é lá no futuro, quando Jesus voltar e começar o milênio lá em Jerusalém. Essa é a crença comum. Vamos ver se é isso que Pedro vai dizer? Vamos ver se bate o que Pedro diz? Prevendo que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se ao milênio terreno que vai acontecer em Jerusalém depois da segunda. Não está assim? Não está assim na Bíblia de vocês? Que susto, né? Não está assim na Bíblia de vocês, nem na minha. Óbvio que não está assim. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Tecnicamente falando, quando é que Jesus se assentou no trono de Davi e começou o reino sobre o trono de Davi? Quando ressuscitou. Na ressurreição de Cristo. Aceite se quiser. Você fala, mas não faz sentido. É o que está escrito. Não quiser aceitar, problema é seu. Mas está escrito. Entendeu? Não, mas tem que ser um trono de verdade. Tem que ser um trono mesmo, tem que ter, sabe, lá na cidade, já tem que ser lá, senão não vale. Problema seu se não quer aceitar. Mas o texto é claro, ele está dizendo, Deus jurou para Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Aí está o trono mesmo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai, o quê? O livro, a promessa, o poder, a autoridade, todas as coisas. Derramou o Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvi. E ele insiste, porque Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declara, e aqui vem o Salmo 110 outra vez. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É a mesma ideia. Senta na minha direita aqui, filho, até os teus inimigos estarem todos esmagados. Qual é o último? A morte. Quando? Na volta de Jesus. O que tem depois da volta de Jesus? Nada. Não tem reino nenhum. Depois da volta de Jesus não tem reino. Não de Cristo. Porque esse é o momento de Jesus devolver o reino ao Deus e Pai, como Paulo falou, para iniciar o reino eterno. O estado eterno, que é o novo céu e a nova terra. Ele conclui aqui, veja. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo. Senhor aqui é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus o fez soberano. Então, meus irmãos, apenas para localizá-los, na estrutura do Apocalipse, voltando para o capítulo 5, tudo isso aconteceu aqui. Essa cena apocalíptica do capítulo 5 descreve esse grande momento em que o Senhor está reinando, começou a reinar. É exatamente quando ele recebe o livro da mão do Pai. Outra vez, observe aqui o verso 7 do capítulo 5 de Apocalipse. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, o que começa? Eu falei ontem, o dominó. Todo mundo começa a se prostrar diante dele. E ele é então reconhecido nesse momento como o soberano, o Senhor, o Cristo, o rei davídico, o rei sentado no trono de Davi, que fica à direita de Deus. Sabe onde tem uma história no Antigo Testamento que ajuda a entender um pouquinho essa relação entre o pai e o filho, no momento em que o pai passa para o filho a autoridade? Tem uma história legal no Antigo Testamento que nos ilustra isso. Faraó e José. Lembram? Faraó é o rei, Faraó que é o rei. Ele que é o soberano. Mas José interpretou o sonho e recebeu de Faraó a incumbência de administrar o Egito todinho até concluir a missão. O que é que o Faraó falou pro José naquele momento em que o investiu? Ele disse assim: José, somente sentado no trono eu sou maior que você. No resto, não precisa nem pedir minha opinião. Você faz o que você quer. Você interpretou o sonho, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que tem que fazer. Toma, o reino é seu, o governo é seu. Cumpra a missão. Você só não manda em mim, Porque eu no trono sou maior que você, então você não manda em mim. Por isso que Paulo fala no capítulo 15 lá de 1 Coríntios que quando diz que todas as coisas lhe subordinou, exclui apenas aquele que tudo lhe subordinou. Então, não tem quebra da Trindade. O pai não fica economicamente submisso ao filho, ele continua superior ao filho nesse sentido, economicamente, em termos de funções. Não quebrou a Trindade. O pai disse: você que reina agora, mas eu ainda sou maior que você. Você que reina agora. Mas não precisa pedir nada para mim, não. Você pode fazer o que você quiser. Você é agora o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O pai não é maior que o filho essencialmente, Essencialmente, as três pessoas da Trindade são iguais, até porque elas compartilham a mesma essência. Então não tem como elas serem uma mais antiga, ou mais nobre, ou mais poderosa, ou mais santa do que as outras, não é isso. É só uma questão de hierarquia funcional. Jesus diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. O pai é maior do que eu, nesse sentido de ele é o chefe, eu obedeço. Mas enquanto esteve na terra, antes de iniciar o reino, Jesus diz: eu faço o que o pai manda, eu estou cumprindo a vontade dele, ele é maior do que eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a dele. Mas quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, o pai diz: agora é a sua vontade, agora é você. Então, tecnicamente, a partir da ressurreição de Cristo e de que ele se assentou à direita do Pai, ele não está mais fazendo a vontade do Pai nesse sentido, está fazendo a vontade dele mesmo, que também é a do Pai. Eles não estão brigados, eles não estão se falando, não tem problema nenhum quanto a isso. Apenas é uma questão de investidura mesmo, de autoridade. Porque o Senhor diz: eu recebi toda a autoridade, não uma parte dela, não
um pouco dela, mas toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a posição que Cristo exerce desde o momento em que Ele ressuscitou e subiu aos céus. É algo grandioso, extraordinário. De posse do livro, então, vem, no capítulo 6, ele abrindo o livro, né? O óbvio, ele pegou o livro, estava fechado, estava selado, ele abre o livro. O que os 7 selos revelam? Toda essa grande história que eu estou dizendo que o Apocalipse conta e reconta 7 vezes. A história que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus está descrita aqui já, nos capítulos 5, quando ele subiu, o cordeiro que foi morto, que ressuscitou, que se assentou à direita, que pegou o livro. O primeiro selo que ele abre, o cavaleiro branco, eu interpreto como sendo a primeira ordem que ele deu, logo após que ele ressuscitou. Vão por todo mundo e façam discípulos. Essa é a sua primeira ação. É o seu primeiro decreto cumprido. Ele está cumprindo decretos. Vão, façam, estou com vocês, está aqui o poder. Pega o Espírito Santo, vão. Cumpra a missão. Ela é vitoriosa. Mas depois dela vem os problemas, vem as perseguições, vem o sofrimento. Os próximos cavalos aqui, né, o segundo, o terceiro, o quarto, são todos que trazem morte, destruição, perseguição, espada, fome. Porque depois da vitória do Evangelho, a gente tem que esperar a retaliação. Sempre vem retaliação. O mundo não vai receber de bom grado. Satanás, mesmo derrotado, ele não vai ficar de boa, calminho na dele. Ele vai nos atacar com todas as forças que ele puder. É interessante que os últimos selos, né, o 5º selo, descreve os mártires lá no céu, clamando por justiça. O que é que os mártires pedem no 5º selo? Senhor, até quando? Teremos que esperar pelo juízo. Até quando o Senhor não vai vingar, nem vai julgar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí eles recebem, os mártires, uma roupinha branca, um voucher para desfrutar do resort celestial, descansem lá, porque tem que se completar o número dos mártires. Ele diz, quando se completar o número dos mártires, eu vou julgar. Abre o 6º selo, já é o momento. Veja como Apocalipse dá esse salto, né? Ele faz essas coisas. Do momento em que as almas estão no céu pedindo por juízo, pedindo por justiça, no 5º selo, é dito que tinha que esperar até o momento de completar o número. Abre o 6º selo, já é o momento. O 6º selo já é, veja, quando o cordeiro, verso 12, abriu o 6º selo, sobreveio o grande terremoto. Aqui você tem 6 flagelos, ó. Terremoto, primeiro. Sol se tornou negro como saco de crina, segundo. Lua toda como sangue, terceiro. Estrelas do céu caem na terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos, quarto. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, quinto. E então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. 6 flagelos. Atingem o quê? 6 classes de homens. Primeira classe, reis da terra. Primeira classe mesmo, né? First class. Os reis da terra. Quem são os reis da terra? São os reis da terra mesmo. Herodes, o próprio César, aquela galera que tinha estirpe real, né? Segunda classe, os grandes. Esses grandes aqui, a palavra grega é os magistrados. É uma ideia que depois, né, uma palavra que viria a ser usada para traduzir como magistrados. Eram aqueles que vinham logo abaixo dos reis na hierarquia romana. Por exemplo, você conhece um bem famoso que lavou as mãos, né? O que ele era? Ele era Pôncio Pilatos. O que ele era? Ele era um cônsul romano. Um cônsul romano tinha autoridade similar aos reis, só que ele não tinha estirpe real. Ele não tinha berço de ouro, não era filho de rei. Mas, por exemplo, Herodes, que governava a Idumeia, a parte sul de Judá, ele era rei mesmo e tinha autoridade naquela região. Pilatos não era um rei, mas era um cônsul, mas ele batia de frente, os dois tinham a mesma autoridade na sua região, só não tinha a mesma estirpe. É a segunda classe. Depois vem quem? Os comandantes. Comandantes aqui é comandante militar.
O termo grego é os kiliarkoi, kilia é 1000, então comandante de 1000 seriam os generais romanos. Você sabe que frequentemente um desses generais acabava assumindo o trono lá, né, de César, se tornava César. Então eram os mais próximos, né, mais possíveis a chegar lá. Depois os ricos, gente com muito dinheiro. Em Roma havia pessoas extremamente ricas e gente extremamente pobre também. A desigualdade social em Roma era absurda nesse sentido. Os poderosos aqui são aqueles que não eram tão ricos quanto os anteriores, mas eram famosos, eram pessoas guerreiros, respeitados, né, pelas suas conquistas militares, pelas suas glórias, talvez lutadores, coisas assim. E por fim, uma classe só aqui, que era a ralé. Quando ele fala assim, todo escravo e todo livre, é uma classe só, não são duas, porque são os escravos e os escravos libertos, mas que, mesmo libertos, eles tinham a tatuagem de escravos, então sempre eles eram considerados escravos. Se for escravo, né? Então não vai alcançar nenhuma posição social proeminente. Pode ser que não esteja servindo agora, mas você você foi um escravo. Então, escravos libertos, é a ralé da sociedade romana. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, nem para o bem, nem para o mal. E aqui, essas 6 classes recebem o juízo final. Fim de papo, fim de história, acabou o ciclo. Quando ele abre o 7º selo, lá no início do capítulo 1, né, silêncio no céu, cerca de meia hora. É o silêncio que indica assim, ninguém mais tem perguntas, né? Acabaram as perguntas. Ninguém mais tem questionamentos, né? Porque as almas clamaram por justiça no 5º selo. Quando, Deus? Elas estão lá gritando, estão clamando, gritando. Quando o Senhor vai julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Abre o 6º selo, ele vinga todo mundo. Abre o 7º selo, todo mundo. Não tem mais pergunta, não tem mais questionamento, não há mais o que falar, ele cumpriu tudo. E aí, o que vem depois do 7º selo? O que poderia vir depois do 7º selo? Todo mundo morreu aqui no 6º. Todo mundo morreu no 6º. Mas o 7º selo mata todo mundo de novo. As sete trombetas mata todo mundo de novo. E começa outra vez uma sessão de 7, né, dispara 7 trombetas, executando gente em tudo que é lugar. No mar, nos rios, nas florestas, né, os homens ímpios. Está recontando. Ele está recontando a história nessas 7 trombetas. Não se trata, portanto, né, de uma nova história, uma outra história. É apenas levar adiante, retomar, explicar, dar detalhes sobre como que será esse grande momento final. Sempre entre os 3 últimos da série de 7, porque a série de 7 ela sempre vai se intensificando do 5º até o 7. Primeiro selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º selo, pedido de vingança, 6º selo, vingança, 7º selo, fim. Trombetas, 5ª trombeta é o momento que Deus vinga outra vez, ele age atacando os ímpios. 7ª trombeta, vinga mais ainda, 7ª trombeta, fim. É a mesma estrutura, é a mesma ideia. Mas sempre entre ou a 5ª e a 6ª, ou a 6ª e a 7ª, Deus dá uma visão do seu povo, salvo, protegido, ou seja, a sua ira não é contra o seu povo, ele sempre vai ser guardado da ira dele, mas também o seu povo na missão de testemunha, tem que testemunhar, não pode parar, não pode ficar calado, tem que testemunhar do Evangelho. Então ele está sempre mostrando isso, a necessidade de testemunhar, e ao mesmo tempo, Deus dizendo, eu não vou deixar você se perder, eu vou guardar e proteger você. Chegamos então ao texto de ontem, né, que nós abordamos, capítulo 12, e o que nós temos aqui? O início da 4ª sessão. Então, primeira, 1 a 3, segunda, 4 a 7, terceira, 8 a 11, 4ª sessão, aqui, do 12 até o 14. E nessa sessão do 12 ao 14, que é a central, né, veja, você tem 7, 4 é a do meio. É a mais importante porque é a que trata de uma forma mais amplificada essa história.
porque ele não vai falar apenas do momento em que Jesus veio ao mundo, mas vai falar de tudo o que antecedeu isso. Então ele vai retroagir até o Éden e mostrar como desde lá um filho foi prometido para a mulher, e o dragão, a serpente, ficou nessa espera, tentando devorar o filho quando nascesse. Mas não conseguiu, o filho nasceu, ele matou os meninos em Belém, não deu certo, o Senhor o resgatou, o filho viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e o que aconteceu? Reinando de novo. Sempre chega esse ponto em que ele está reinando lá nos céus. Nesse momento, no capítulo de 12 a 14, a ênfase estará no que ele faz com o dragão e os anjos caídos. Ele os expulsa e os lança para a terra. Isso causa, por um lado, liberdade nos céus, os céus estão purificados, mas, por outro lado, traz uma sobrecarga à terra, porque é para a terra que o dragão desce com todos os seus toda a sua fúria e com todos os seus anjos rebeldes. Na terra, o que ele faz? O dragão, ele levanta instrumentos para perseguir a igreja, a primeira besta, para enganar a besta, a igreja, a segunda besta. Então a primeira besta é o poder militar, econômico, o poder do governo em si. A segunda besta é o poder religioso, o enganador, o falso profeta, aquele que faz sinais e maravilhas, inclusive mais falsos, da mentira, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marca todo mundo que não marca todos aqueles que o adoram. Os que não são marcados vão sendo postos para fora da sociedade, vão perdendo direitos, aqui direitos comerciais, de comprar, vender. Os cristãos têm que fazer uma escolha. A escolha é o que eu quero, o que é mais importante para mim: dinheiro, prosperidade, ou o céu? O que é mais importante para mim? Cristo ou as coisas materiais? Chega um momento em que tem que fazer uma escolha. Nem sempre essa escolha é necessária. Muitas vezes nós podemos ter as coisas materiais de uma forma fiel a Deus, mas há situações, há momentos em que não dá. E nessas horas não há outra alternativa a não ser abrir mão. E aí, uma vez que assim está estabelecido, o capítulo 14 inicia uma nova série de setes. Faz parte dessa mesma seção do capítulo 12. Aqui serão 7 vozes. Nós já vimos 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e aqui nós temos 7 vozes. Você vê as 7 vozes aí no capítulo 14, no versículo 6 fala assim, o título em português, fala assim: a primeira voz. Está assim na sua Bíblia aí? Tá, o título, a primeira voz, está assim? Pode riscar. Está errado. Esse título aqui colocado, está errado. Por quê? Porque essa é a segunda. A primeira voz está aonde? No início do capítulo 14, aqui. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados à terra. Então, aqui está a primeira voz, é a voz de comemoração, a voz de vitória, é a voz de ressurreição, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do povo de Deus, é uma voz de comemoração. Depois nós vamos ter mais 6 vozes aqui, 4 com anjos e finalmente vozes genéricas. Aí vai aparecer, por isso que os tradutores se confundiram aqui, Eles colocaram primeira voz porque o texto fala assim no verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, mas ele é o segundo anjo, não é a segunda voz. Por isso que os caras aqui confundiram a ordem das vozes e perderam a seção de 7, né, desnecessariamente. Né, abortaram as 7 vozes claras no texto. Né, são 7 vozes que anunciam igual os 7 selos, igual as 7 trombetas, o quê? A misericórdia de Deus para o seu povo, a ira, o juízo dele contra os ímpios, contra os perversos. Nós chegamos no final, a sexta e a sétima voz, né, estão aí, a sexta voz é a ceifa, no versículo 14, a sétima voz é a vindima, no versículo 17. O que é a vindima? Veja aí. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz, sempre é essa aí, né? Grande voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É um mar de sangue. Isso aqui é um mar de sangue. Porque isso aqui é o 6º selo novamente. Ele põe todos os ímpios lá, as uvas amadurecidas, né? Todos os ímpios no grande lagar, onde se pisam as uvas. Só que deu bastante vinho aqui, a produção foi bem razoável, né? Ele diz que correu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Pessoal, se matar todos os seres humanos hoje na Terra, não tem esse tanto de sangue. Se matar os 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas da Terra, não forma um rio de sangue desse tamanho. Isso aqui é muito sangue mesmo. Porque é o fim, acabou. Mas não matou todo mundo no 6º selo? Já não matou todo mundo na 5ª, na 6ª, na 7ª trombeta? Da onde que vem tanta uva de novo para esmagar? Né? Na 7ª voz. Não é cronologia, não é sequência cronológica, recapitulação, contando, recontando, contando e recontando a mesma história. Terminaram as 7 vozes, começa o quê? O que ainda é pior, os 7 flagelos, as 7 taças. E você fica pensando, quem que vai ser atingido, né? Por ela se já não tem mais nem sangue no mundo, já correu, né? O mar de sangue já aconteceu aí na vindima, na 7ª voz. Quem que vai morrer agora, né? São os mesmos, só que eles não morrem 7 vezes, né? Acontece que a história está sendo contada e recontada, contada e recontada. Disparam-se mais 7 flagelos, né? E sempre as séries de 7 começam destacando a vitória de Cristo em primeiro lugar, sempre. No comecinho, sempre Cristo exaltado, Cristo glorioso, Cristo vitorioso, em seguida a pauleira nos ímpios, né? E assim, outra vez, vamos chegar, para encurtar a história, no 6º e no 7º flagelo, diz aí, 6º, verso 12, derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha, aqui é interessante porque ele começa a mostrar que esse momento final, em que vai correr sangue por mais de 300 quilômetros, né, até a altura do freio dos cavalos, vai ser um momento de batalha. Vai ser um momento da batalha final, da última guerra, da última batalha. E aqui, na recapitulação, porque antes ele só falou, matou todo mundo, esmagou todo mundo, sobrou ninguém. Mas agora ele começa a dizer como é que foi a preparação para essa batalha. Ele está recontando a história mesmo.
E começa a dizer, porque se ajuntaram todo mundo. Vieram reis de tudo que é lado, de tudo que é lugar, de tudo que é canto. Vem todo mundo ali, reúnem-se para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Outro termo que é extremamente mal compreendido, extremamente, tanta bagunça, confusão, doideira com essa expressão que você vê por aí. A galera faz turismo, vai lá para Israel, vamos ver aqui é o Vale do Megido. Aí o líder do grupo turismo fala, é aqui que vai acontecer a batalha final. Porque o texto menciona que no Vale do Megido, no Armagedon, é onde vai acontecer a batalha. Pequeno lugar, né? Vai caber. Simplesmente não vai caber tanta gente, não vai caber tantos reis, tantas coisas lá. E na verdade o texto não diz... Megido é um rio. O rio forma um vale. Então, por isso, Vale do Megido. Mas aqui, o texto não diz no vale, diz no Ar Megido. Ar, em hebraico, é monte, é montanha. Então, é no monte do Megido, que nem existe. Não existe tal lugar. Ok? Então, pode procurar no Google. Né? Não vai achar. Existe o Vale do Megido, o monte não. O Armagedon é apenas uma figura espiritual do lugar onde se reúnem todos os inimigos para serem destruídos de uma vez só. Para o Senhor poupar tempo. Ok? Põe todo mundo junto aí, põe todo mundo dentro do lagar, põe todo mundo dentro ali, vamos pisar de uma vez só, pronto, acabou. Resolve logo a coisa. Mas tem esse clima de batalha, né? Vai acontecer a batalha, mas não dá em nada, né? Sétimo selo, sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário lá do trono, dizendo, feito está. Quer dizer, feito está, acabou. É o fim, acabou. Mas que fim? Se já acabou tantas vezes antes. É o mesmo fim das outras vezes. Ele só está recontando, colocando novos detalhes. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, né? Igual um terremoto como nunca houve, ou seja, a terra inteira chacoalhou. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Olha o sexto selo outra vez aqui, ilhas fugindo, montes caindo. Desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam 60 quilos. Uma pedrinha de granizo razoável, né? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quantas vezes Deus vai matar essa gente, né? Uma vez só. Capítulo 17 se inicia a penúltima sessão. Começa com a descrição do terceiro aliado do dragão, que é Babilônia, a grande meretriz. É interessante isso, né? Veja quais são os aliados do dragão. O primeiro é a besta, a primeira besta. O segundo é a segunda besta. O terceiro é a grande meretriz. O que cada um representa? A primeira besta representa a força, o poder, a espada. Se não me adora, eu te mato. Se quer adorar Cristo, morre. Ok? A segunda besta diz, não, peraí, não vou te matar ainda. Não ainda. Mas olha, eu tenho uma outra verdade para te oferecer. Você não compreendeu muito bem o Evangelho. O verdadeiro é esse daqui. É o falso Evangelho, o falso profeta. É o engano, é o enganador. Se você escapa da espada do primeiro, talvez você caia no engano do segundo. E se você escapar no engano do segundo, entra em cena a prostituta, a meretriz, a sensualidade, com o cálice de ouro, dizendo, eu posso te dar tudo o que você quer, tudo o que você deseja, posso te oferecer tudo o que você quer.
Ou seja, você recusa um, recusa o outro, ele sempre tem uma nova oferta para fazer. Ele sempre tem uma nova forma de tentar nos fazer cair. Então, por isso que a nossa guerra realmente ela é incessante. O estado de alerta do cristão, ele nunca pode baixar a guarda. Porque ele pensa, venci esse combate, já vem o outro em seguida. Passei nesse teste, não se engane, já vai vir outro em seguida. Nunca cessa, ele está sempre agindo. A grande meretriz ela é descrita e condenada aqui nos capítulos 17 e 18. Nós temos aqui 7 cenas entre os capítulos 17 e 18. Começando sempre com a expressão vi ainda, vi ainda, vi ainda. Né? São 7 cenas descrevendo. Qual é a última cena? A volta de Cristo. Capítulo 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos são chama de fogo. E ele desce para fazer o quê? Aquilo que ele já fez 5 vezes no livro. Matar os inimigos. Pisar as uvas. Destruir os ímpios. Olha como termina a cena. Verso 20 e 21. Mas a besta, veja, estão reunidos ali, ó. Armagedon já disse, se reuniram. Para quê? Para ser mortos. Vi a besta, verso 19, e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves fizeram a festa. Encheram a pança. Se fartaram das suas carnes. O que ele fez aqui? Matou todo mundo de novo. Quantas vezes vai ter que matar os ímpios? 7? É uma vez só. Mas é a mesma história, contada e recontada, contada e recontada. Agora você está preparado para entender o capítulo 20, mas só depois do intervalo.